Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O homem que protagoniza essa história estava indo para casa após um longo dia de trabalho. Ele trabalhava em uma empresa de tecnologia e, como muitos nova-iorquinos, dependia do transporte público para ir e voltar do trabalho. Ele havia terminado de jantar com alguns amigos em um restaurante local e, em uma noite que parecia tranquila, decidiu fazer o trajeto de volta caminhando um pouco para aproveitar a brisa da cidade. Era uma daquelas noites típicas de Nova York. As ruas estavam movimentadas, mas não lotadas. As luzes dos prédios brilhavam intensamente, e o barulho de conversas e risos ecoava pelos becos. O homem estava completamente despreocupado, revisando mentalmente os e-mails que teria que responder no dia seguinte e pensando sobre suas próximas férias. O que ele não sabia era que estava sendo observado. Em algum momento durante sua caminhada, ele foi seguido por um homem que ele não conhecia e que tinha intenções terríveis. O agressor, um desconhecido, carregava consigo um estilete, uma pequena faca retrátil afiada o suficiente para causar danos fatais. A ideia do atacante era simples e brutal, ele procurava por uma vítima vulnerável para assaltar e, se necessário, eliminar qualquer resistência que pudesse encontrar. Enquanto o homem caminhava por uma rua mais tranquila, sem muitas pessoas ao redor, o agressor decidiu que aquele era o momento certo para atacar. De repente, sem qualquer aviso, ele se aproximou rapidamente por trás e, em um movimento calculado e frio, tentou cortar a garganta do homem. A ideia era clara, de causar um ferimento letal que impossibilitasse qualquer reação da vítima. O ataque foi tão rápido e inesperado que o homem mal teve tempo de perceber o que estava acontecendo. O estilete atingiu seu pescoço, e ele imediatamente sentiu o calor do sangue escorrendo. O choque inicial foi quase paralisante, mas, movido pelo puro instinto de sobrevivência, ele começou a lutar. Seu corpo entrou em modo de defesa, e ele usou toda a força que tinha para se livrar do agressor. Enquanto lutava pela vida, ele sentiu o estilete cortar sua pele em vários pontos. Cada movimento era acompanhado por dor e a sensação de que sua energia estava se esvaindo rapidamente. Entretanto, mesmo gravemente ferido, ele não desistiu. Conseguiu desferir alguns golpes contra o agressor, atingindo o suficiente para que ele recuasse por um instante. Esse pequeno momento de vantagem foi tudo o que o homem precisava para tentar escapar. Sangrando e com a visão começando a ficar turva, ele correu o mais rápido que pôde em direção a uma rua mais movimentada, onde esperava encontrar ajuda. Seu coração batia descontroladamente, e a adrenalina o mantinha de pé, mesmo quando seu corpo já estava começando a falhar. Finalmente, após o que pareceu uma eternidade, ele avistou algumas pessoas na calçada e, em desespero, gritou por ajuda. As pessoas inicialmente ficaram chocadas ao ver um homem coberto de sangue cambaleando em sua direção, mas rapidamente perceberam que ele precisava de socorro imediato. Um dos transeuntes ligou para os serviços de emergência enquanto outro tentava estancar o sangramento no pescoço do homem com a própria camisa. Em poucos minutos, uma ambulância chegou ao local, e o homem foi levado às pressas para o hospital. Sua condição era crítica, ele havia perdido muito sangue e sofrido vários ferimentos profundos, especialmente no pescoço e no tórax. Os médicos não tinham certeza se ele conseguiria sobreviver, mas fizeram tudo o que podiam para estabilizá-lo e impedir que ele perdesse mais sangue. No hospital, ele passou por uma cirurgia de emergência que durou várias horas.
Durante a operação, os médicos trabalharam intensamente para reparar os danos causados pelo estilete e garantir que ele pudesse respirar e falar novamente. A recuperação foi lenta e dolorosa. Ele precisou de meses de fisioterapia e tratamento psicológico para lidar com o trauma que havia sofrido. Apesar de tudo, o homem sobreviveu. Ele não apenas conseguiu vencer as feridas físicas que quase lhe tiraram a vida, mas também enfrentou o desafio mental e emocional de sobreviver a um ataque tão brutal. As cicatrizes em seu corpo eram lembranças visíveis do horror que ele havia vivido, mas eram as cicatrizes invisíveis, aquelas que estavam em sua mente, que levariam mais tempo para curar. Durante os meses que se seguiram ao ataque, o homem passou por diversos episódios de pesadelos e ansiedade. Ele tinha medo de sair à noite e, por um tempo, evitava caminhar sozinho em lugares onde não houvesse muitas pessoas. O incidente o havia transformado profundamente, e ele agora vivia em constante estado de alerta. O agressor que o atacou com o estilete nunca foi identificado. A polícia investigou o caso e seguiu algumas pistas, mas o homem que quase tirou sua vida desapareceu nas sombras da cidade, deixando para trás um rastro de violência sem sentido. Embora o sobrevivente tenha superado os momentos mais difíceis de sua recuperação, a sensação de que seu agressor estava livre e impune era um peso constante em sua mente. Esse caso, como tantos outros, é um lembrete sombrio da violência inesperada que pode acontecer a qualquer um, em qualquer lugar. O sobrevivente do estilete é um símbolo de resiliência, de como o espírito humano pode lutar contra todas as probabilidades, mesmo quando tudo parece perdido. No entanto, ele também é um exemplo de como, em um único instante, uma vida pode ser transformada para sempre. Tudo começou em maio de 2010, quando uma jovem chamada Shannan Gilbert, de 24 anos, desapareceu após uma chamada angustiante para o 911. Shannan era uma acompanhante, e naquela noite ela estava em um encontro com um cliente em uma casa na região de Oak Beach, perto de Gilgo Beach. Durante a chamada de emergência, ela parecia aterrorizada, dizendo que alguém estava tentando matá-la. Ela foi vista correndo em pânico pela vizinhança, batendo nas portas das casas e pedindo ajuda, mas ninguém foi capaz de localizá-la depois disso. A busca por Shannan Gilbert acabou revelando algo muito mais sombrio do que qualquer um poderia ter imaginado. Em dezembro de 2010, enquanto os investigadores procuravam seu corpo, eles descobriram os restos mortais de 4 outras mulheres ao longo da Ocean Parkway, uma estrada costeira que liga várias praias da região. Todas as 4 mulheres eram trabalhadoras do sexo que haviam desaparecido nos anos anteriores. Seus corpos estavam envoltos em sacos de aniagem, um detalhe que sugeria que os assassinatos foram obra de um único indivíduo ou grupo. Essas descobertas horríveis levaram as autoridades a investigar mais a fundo a área, e nos meses seguintes, mais corpos foram encontrados, elevando o total para 10. O que começou como uma busca por uma mulher desaparecida rapidamente se transformou em uma das maiores investigações de assassinatos em série da história de Nova York. Os corpos das vítimas estavam espalhados por uma área de vários quilômetros, e muitos deles estavam em avançado estado de decomposição, dificultando a identificação e a determinação das causas da morte. O padrão das vítimas era claro, a maioria eram jovens mulheres que trabalhavam como acompanhantes ou prostitutas e que haviam anunciado seus serviços na internet. Esse detalhe sugeria que o assassino, que ficou conhecido como o serial killer de Long Island ou o LIS ou Long Island Serial Killer, estava caçando suas vítimas online, entrando em contato com elas e de alguma forma, atraindo-as para a área isolada onde os assassinatos ocorreram. Um dos aspectos mais perturbadores do caso é o nível de organização e premeditação demonstrado pelo assassino. As autoridades acreditam que ele tinha um conhecimento íntimo da área, usando as praias remotas e desertas para se livrar dos corpos de suas vítimas sem ser detectado. Além disso, a maneira como os corpos foram descartados, em sacos de aniagem, sugere que o assassino era metódico e tinha experiência em lidar com cadáveres. Alguns especialistas sugeriram que ele poderia ser um policial, um ex-militar ou alguém com treinamento em forense, dada a precisão com que os crimes foram cometidos. Ao longo dos anos, houve muitas teorias sobre a identidade do assassino, mas até hoje ninguém foi preso ou acusado pelos crimes.
As investigações revelaram que algumas das vítimas tinham conexões com traficantes de pessoas e que o assassino pode ter usado essas redes para escolher suas vítimas. Outras teorias sugerem que pode haver mais de um assassino envolvido, dada a diversidade das vítimas e os diferentes métodos usados para se livrar dos corpos. Em março de 2011, o corpo de Shannan Gilbert foi finalmente encontrado em uma área pantanosa perto de Oak Beach. No entanto, sua morte não foi imediatamente ligada aos outros assassinatos. As circunstâncias em torno de sua morte eram diferentes, e alguns investigadores acreditam que ela pode ter se afogado enquanto fugia de algo ou de alguém. No entanto, sua família nunca aceitou essa explicação e continua a acreditar que Shannan foi mais uma vítima do serial killer de Long Island. Ao longo dos anos, o caso recebeu atenção da mídia nacional e internacional, especialmente devido à sua natureza macabra e à dificuldade em encontrar o responsável. Documentários, livros e podcasts foram criados para tentar lançar luz sobre o mistério, mas, apesar dos esforços das autoridades e dos apelos das famílias das vítimas, o assassino continua em liberdade. Em 2016, um novo chefe de polícia foi nomeado no condado de Suffolk, e ele prometeu dar uma nova direção à investigação. Ele afirmou que o caso continuava sendo uma prioridade e que novos avanços estavam sendo feitos, incluindo o uso de tecnologia de DNA para identificar possíveis suspeitos. No entanto, até hoje, não houve prisões ou revelações significativas. Uma das teorias mais controversas que surgiram ao longo dos anos é que o serial killer de Long Island pode estar ligado a outros assassinatos em série que ocorreram em diferentes partes dos Estados Unidos. Alguns criminologistas acreditam que o padrão de vítimas e o método de descarte dos corpos são semelhantes a outros casos de prostituição em série, sugerindo que o assassino pode ser um criminoso itinerante que viaja pelo país em busca de suas vítimas. No entanto, essa teoria foi recebida com ceticismo por outros especialistas, que acreditam que o assassino é mais provavelmente alguém local, com um conhecimento profundo da geografia e das comunidades costeiras de Long Island. De acordo com essa visão, o assassino pode ser alguém que vive nas proximidades, talvez até mesmo alguém respeitável na comunidade, que usa sua posição para encobrir seus crimes. O caso do serial killer de Long Island continua a assombrar as autoridades e o público, e o medo de que o assassino ainda esteja à solta paira sobre a região. As praias de Gilgo Beach, que antes eram conhecidas por sua beleza serena, agora estão associadas a uma sensação de terror e mistério. As famílias das vítimas ainda buscam justiça, esperando que, um dia, o responsável pelos assassinatos seja identificado e levado à justiça. Enquanto isso, o serial killer de Long Island permanece como um dos mistérios mais perturbadores e não resolvidos da história criminal americana. O caso é um lembrete sombrio de que, mesmo em uma era de tecnologia avançada e vigilância constante, ainda existem cantos sombrios e inexplorados onde o mal pode prosperar, escondido à vista de todos. Tudo começou em uma noite comum, quando ela, uma jovem profissional que acabará de se mudar para um novo bairro, estava voltando para casa após um longo dia de trabalho. Como de costume, ela pegou o metrô e caminhou pelas ruas tranquilas até chegar ao seu prédio. No entanto, naquela noite, algo estava diferente. Enquanto caminhava, percebeu que estava sendo seguida. O som de passos atrás dela fazia seu coração acelerar, mas ela tentou manter a calma, convencendo-se de que era apenas paranoia. Infelizmente, suas suspeitas se provaram corretas quando, a poucos metros de sua porta, um homem a agarrou por trás. Ela foi jogada no chão antes que pudesse gritar por ajuda. O ataque foi rápido e brutal. Ele a sufocou com as mãos, apertando seu pescoço com uma força assustadora. A visão dela começou a escurecer enquanto tentava desesperadamente lutar por sua vida. A sensação de ser estrangulada é indescritível. A falta de ar, o desespero de não conseguir respirar, a dor excruciante no pescoço e a pressão esmagadora que faz o corpo implorar por oxigênio são suficientes para fazer qualquer pessoa desistir. No entanto, algo dentro dela recusou-se a ceder. Mesmo enquanto sentia seu corpo ficar mais fraco, ela não parava de lutar, chutando e arranhando seu agressor, determinada a sobreviver. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um dos vizinhos dela, que estava saindo do prédio, ouviu os sons de luta e correu para ver o que estava acontecendo.
Ao perceber a cena, ele gritou, o que assustou o agressor, que largou a mulher e fugiu às pressas. Ela estava a poucos segundos de perder a consciência, mas o grito e a fuga do homem deram-lhe o alívio que precisava para conseguir respirar novamente. O vizinho correu até ela e chamou a polícia e uma ambulância. Quando os paramédicos chegaram, ela estava em estado de choque, com marcas profundas no pescoço e com dificuldade para falar. Ela foi levada ao hospital, onde ficou em observação, recuperando-se fisicamente do ataque, mas sabendo que as cicatrizes emocionais seriam muito mais difíceis de curar. O estrangulador, que já havia atacado outras vítimas na área, era um criminoso procurado. Seu modus operandi era sempre o mesmo, dele seguia mulheres sozinhas à noite, atacava-as em lugares isolados e as sufocava até deixá-las inconscientes ou até a morte. Muitas vítimas não tiveram a mesma sorte que essa sobrevivente, e a polícia estava sob imensa pressão para capturá-lo antes que ele atacasse novamente. Após o ataque, a vida da jovem mudou drasticamente. A sensação de segurança que antes tinha ao caminhar pelas ruas havia desaparecido completamente. Ela começou a sofrer de pesadelos recorrentes, revivendo o momento em que foi agarrada e sufocada. O simples ato de sair de casa tornou-se um desafio. Ela também começou a experimentar crises de pânico sempre que alguém se aproximava dela por trás, mesmo que fosse em plena luz do dia. O medo tornou-se um companheiro constante. No entanto, ao mesmo tempo, algo dentro dela também havia mudado. Ela sentiu uma determinação ardente de fazer algo a respeito, não apenas para si mesma, mas para outras mulheres que haviam sido vítimas ou que poderiam se tornar vítimas no futuro. Ela começou a trabalhar com a polícia, fornecendo uma descrição detalhada do agressor, participando de investigações e ajudando em campanhas de conscientização sobre a importância da segurança pessoal. A história dela também ganhou atenção na mídia. Programas de TV e jornais a procuraram para entrevistas, e ela aproveitou essas plataformas para compartilhar sua experiência e alertar outras mulheres sobre os perigos de andar sozinhas à noite. Além disso, ela começou a frequentar aulas de autodefesa, não apenas para se sentir mais segura, mas também para ensinar outras mulheres a se defenderem em situações perigosas. Enquanto isso, a polícia continuava a caçar o estrangulador. Ele havia deixado poucas pistas e se mostrava astuto ao evitar as autoridades. No entanto, graças às descrições fornecidas pela sobrevivente e às novas pistas que surgiram de outras investigações, as autoridades começaram a se aproximar. Meses se passaram, e o medo de que o estrangulador atacasse novamente pairava sobre a comunidade. No entanto, um avanço crucial ocorreu quando a polícia conseguiu identificar o homem a partir de uma câmera de segurança próxima ao local de um dos ataques. Ele foi localizado em outra cidade, vivendo sob um nome falso. Uma operação foi organizada, e o homem foi finalmente preso. Quando a notícia da captura chegou, houve uma sensação de alívio entre as vítimas e suas famílias. O terror que ele havia causado estava finalmente chegando ao fim. O julgamento dele foi amplamente coberto pela mídia, e ele foi condenado à prisão perpétua por vários homicídios e tentativas de homicídio, incluindo o ataque à jovem que havia sobrevivido ao seu estrangulamento. Para ela, a captura do agressor trouxe uma sensação de justiça, mas o processo de cura ainda estava em andamento. Ela continuou a participar de grupos de apoio para vítimas de violência e decidiu estudar psicologia para ajudar outras sobreviventes de traumas a superar suas experiências. O ataque a transformou em uma defensora dos direitos das mulheres e da segurança nas ruas. Ela sempre diz que sua sobrevivência não foi apenas física, mas também emocional e mental. Cada dia após o ataque foi uma batalha para recuperar sua vida, sua confiança e seu senso de segurança. Embora as cicatrizes físicas tenham desaparecido, as lições e a força que ela encontrou em si mesma permaneceram para sempre. A história dela serve como um poderoso lembrete de que, mesmo diante da escuridão e do mal, a força interior e a determinação de viver podem prevalecer. Embora muitas vítimas de estranguladores não tenham a chance de contar suas histórias, esta sobrevivente usou sua experiência para inspirar e empoderar outras mulheres, provando que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar luz e força. Enquanto caminhava, Mariana notou que a rua parecia mais silenciosa do que o normal. As luzes dos postes piscavam ocasionalmente, lançando sombras que a faziam se sentir inquieta.
Ainda assim, ela continuou andando, ignorando a sensação de que algo estava errado. Sem perceber, ela estava sendo seguida. Atrás dela, um homem andava em passos lentos, mantendo-se nas sombras. Ele vestia uma jaqueta pesada e mantinha as mãos nos bolsos, escondendo uma ferramenta que carregava consigo, um martelo. O homem havia planejado o ataque há semanas, observando os hábitos de Mariana e esperando o momento certo para agir. Quando Mariana virou a esquina que levava a uma rua mais isolada, ele acelerou os passos. O som de seus pés batendo no chão finalmente chamou a atenção dela. Seu coração acelerou, e ela começou a andar mais rápido, mas era tarde demais. O homem alcançou-a em poucos segundos, e sem dizer uma palavra, desferiu o primeiro golpe. O martelo atingiu a parte de trás da cabeça de Mariana com um estalo seco. A dor foi intensa e imediata, fazendo-a cair no chão. Ela tentou gritar, mas o segundo golpe veio rápido, atingindo seu ombro. Ela se debateu no chão, tentando escapar, mas o homem era impiedoso. Golpe após golpe, ele a atacava com uma fúria incontrolável. Mariana sentia como se o mundo estivesse se fechando ao seu redor. O sangue escorria de sua cabeça, misturando-se às lágrimas que caíam de seus olhos. O martelo continuava a bater, e ela achava que aquele seria seu fim. A dor era insuportável, cada golpe parecia sugar sua vida. De repente, um som distante interrompeu o ataque. O homem parou por um momento, olhando ao redor. O som era de um carro que se aproximava. Ele sabia que tinha pouco tempo antes que alguém o visse. Com um último golpe no lado da cabeça de Mariana, ele correu para a escuridão, desaparecendo nas sombras de onde havia surgido. O carro que se aproximava era de uma senhora idosa que morava naquela mesma rua. Ao passar pelo local, ela viu Mariana deitada no chão, seu corpo ensanguentado e imóvel. Desesperada, a senhora parou o carro e correu para ajudá-la. Ao ver o estado de Mariana, ela imediatamente ligou para a emergência. Os paramédicos chegaram rapidamente e levaram Mariana ao hospital. Ela estava inconsciente, com múltiplas fraturas no crânio e hematomas graves por todo o corpo. Os médicos temiam que ela não sobrevivesse à noite devido à gravidade dos ferimentos. A família de Mariana foi chamada ao hospital, e todos esperavam pelo pior. No entanto, contra todas as probabilidades, Mariana sobreviveu àquela noite. Ela foi colocada em coma induzido para ajudar na recuperação de seus ferimentos, e a equipe médica trabalhou incansavelmente para salvar sua vida. Durante semanas, ela permaneceu no hospital, passando por várias cirurgias para reparar os ossos fraturados e reduzir o inchaço no cérebro. Quando Mariana finalmente acordou, ela estava desorientada. As memórias do ataque vinham em flashes, o som do martelo, a dor esmagadora, a sensação de impotência. Sua recuperação física seria longa e dolorosa, mas a recuperação emocional seria ainda mais desafiadora. Enquanto isso, a polícia iniciou uma investigação para encontrar o homem que a havia atacado. As autoridades acreditavam que ele era um agressor em série, pois outros ataques semelhantes haviam sido registrados na região. No entanto, o homem conseguia se manter fora do radar, atacando em áreas isoladas e fugindo antes que alguém pudesse identificá-lo. Mariana começou a trabalhar com a polícia, fornecendo o máximo de detalhes que conseguia lembrar. Embora as lembranças fossem fragmentadas, ela se lembrava da figura do homem nas sombras e do som de seus passos se aproximando. Ela também se lembrou vagamente de sua voz, uma única palavra murmurada durante o ataque, algo que ela não conseguiu entender completamente. Com base nas informações de Mariana e nas investigações anteriores, a polícia começou a criar um perfil do agressor. Ele era alguém metódico, planejando seus ataques com cuidado e escolhendo vítimas que estivessem sozinhas e vulneráveis. Eles acreditavam que ele morava na região e conhecia bem o bairro. Semanas se passaram, e a busca pelo agressor continuava. Mariana, apesar do trauma físico e emocional, começou a se recuperar lentamente. Ela passou por sessões intensivas de fisioterapia para recuperar a mobilidade e a força, e começou a frequentar terapia para lidar com os efeitos psicológicos do ataque. A imagem do homem nas sombras a perseguia constantemente, e a sensação de insegurança a atormentava. Então, um avanço na investigação aconteceu.
Um homem foi preso em outro bairro, suspeito de um ataque semelhante. Durante o interrogatório, ele confessou vários crimes, incluindo o ataque a Mariana. A polícia finalmente havia capturado o homem que aterrorizava a cidade. Mariana ficou aliviada ao saber que seu agressor estava preso, mas sabia que o caminho para a recuperação ainda seria longo. Ela continuou sua jornada de cura, cercada pelo apoio de sua família e amigos, determinados a reconstruir sua vida após o terrível ataque. A história de Mariana é uma história de sobrevivência e resiliência. Embora as cicatrizes físicas do ataque possam eventualmente desaparecer, as marcas emocionais permanecerão para sempre. No entanto, ela se recusou a ser definida pelo que aconteceu com ela. Em vez disso, escolheu usar sua experiência para conscientizar outras pessoas sobre os perigos de caminhar sozinhas à noite e sobre a importância de ficar alerta. Hoje, Mariana é uma defensora da segurança pública e trabalha com organizações que ajudam vítimas de violência. Sua história inspirou muitas pessoas a não desistirem, mesmo diante das circunstâncias mais sombrias. Ela continua a se recuperar, sabendo que, apesar do trauma que sofreu, ela é uma sobrevivente, e sua força interior é maior do que qualquer agressor. Em uma pequena cidade costeira de Terra Nova, uma província canadense conhecida por sua paisagem natural deslumbrante e a tranquilidade de suas vilas de pescadores, um sequestro chocante abalou a comunidade no final dos anos 90. A cidade, isolada em sua paz e distante do turbilhão das grandes cidades, nunca havia visto um crime tão violento e incompreensível. O sequestro de Terra Nova deixou cicatrizes profundas, não só para a família diretamente envolvida, mas para todos que habitavam a região. Era uma manhã fria de outubro, quando a família Johnson, uma das mais conhecidas e respeitadas da cidade, acordou para uma rotina que, até aquele momento, parecia ser como qualquer outra. A família era composta por Paul e Margaret Johnson e seus 2 filhos, Emily, de 10 anos, e Oliver, de 7. Paul trabalhava como pescador, uma ocupação comum na região, enquanto Margaret era professora na escola local. Os Johnsons eram bem vistos na comunidade, conhecidos por sua gentileza e por sempre estarem prontos para ajudar os vizinhos. Naquela manhã, porém, a vida tranquila da família seria brutalmente interrompida. Quando Margaret foi ao quarto de Emily para acordá-la, descobriu que a cama estava vazia. Inicialmente, pensou que sua filha tivesse acordado cedo e estivesse em algum outro cômodo da casa. No entanto, após verificar toda a casa e o quintal, ficou claro que Emily havia desaparecido. Desesperada, Margaret acordou Paul, e juntos começaram a procurar freneticamente pela filha. Eles chamaram os vizinhos e a polícia local, que rapidamente montou uma operação de busca. Embora fosse uma cidade pequena, com poucos recursos, a comunidade se uniu para encontrar a menina desaparecida. Helicópteros sobrevoaram a área, equipes de resgate vasculharam as florestas próximas e mergulhadores foram enviados aos lagos e rios da região. Apesar dos esforços intensos, não havia sinal de Emily. A única pista encontrada foi uma janela do quarto da menina, que estava aberta. A polícia logo começou a suspeitar de um sequestro, embora a ideia de que um crime tão horrível pudesse ocorrer em uma cidade tão pacífica fosse difícil de aceitar para os moradores. Enquanto as buscas continuavam, a notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente, e em poucos dias, repórteres de todo o país começaram a chegar à cidade para cobrir o caso. Terra Nova, antes uma vila quase esquecida, tornou-se o centro de uma atenção indesejada. A mídia explorava cada detalhe da vida dos Johnsons, aumentando o sofrimento da família. A polícia, sem muitas pistas para seguir, começou a investigar todos os moradores da cidade, levantando suspeitas e criando tensões entre vizinhos que antes viviam em harmonia. Ninguém estava acima de suspeitas, e todos os homens adultos da região foram interrogados. A investigação se arrastava, mas nada concreto surgia. Semanas se passaram, e a esperança de encontrar Emily viva começou a diminuir. A cidade entrou em luto. Vigílias à luz de velas eram realizadas todas as noites, com os moradores rezando por um milagre. Paul e Margaret, exaustos e emocionalmente devastados, continuavam a viver um pesadelo sem fim. Foi então que, cerca de 3 semanas após o desaparecimento de Emily, um telefonema anônimo chegou à delegacia local.
A voz do outro lado da linha era de um homem que afirmava saber onde a menina estava. Ele não deu seu nome, mas descreveu uma cabana abandonada nas profundezas da floresta, a quilômetros de distância da cidade. A polícia, sem tempo a perder, organizou uma operação e seguiu as coordenadas fornecidas. A cabana era uma estrutura antiga, deteriorada pelo tempo e isolada de qualquer civilização. Quando os policiais chegaram, temiam o pior. Arrombaram a porta e, para sua surpresa, encontraram Emily viva. A menina estava amarrada a uma cama, visivelmente desnutrida e traumatizada, mas ainda respirando. Os policiais a libertaram imediatamente e a levaram para o hospital mais próximo. Enquanto Emily estava sendo tratada, a polícia iniciou uma investigação intensa para encontrar o homem que a havia sequestrado. As descrições de Emily eram vagas, pois o homem sempre usava uma máscara quando estava por perto. No entanto, ela se lembrava de sua voz e de algumas coisas que ele havia dito durante seu cativeiro. Ele parecia conhecer a cidade muito bem, mencionando locais que só os moradores locais saberiam. A polícia voltou a interrogar os homens da cidade, agora com mais vigor. Eles também começaram a monitorar chamadas telefônicas, na esperança de rastrear o autor do telefonema anônimo. Após dias de buscas e investigação, a polícia finalmente fez uma prisão. O homem responsável pelo sequestro era alguém que ninguém suspeitava, um antigo colega de escola de Margaret, que havia se mudado de volta para a cidade alguns anos antes. Ele era um homem solitário, que vivia afastado da comunidade e raramente interagia com os outros. Durante o interrogatório, o homem confessou o crime. Ele revelou que estava obcecado por Margaret desde a adolescência e que, ao voltar para a cidade, sua obsessão havia ressurgido. Incapaz de controlar seus impulsos, ele sequestrou Emily como uma forma de punir Margaret por nunca ter retribuído seus sentimentos. A revelação chocou a cidade e devastou Margaret. Ela nunca havia suspeitado que alguém pudesse nutrir tais sentimentos por ela, muito menos alguém disposto a cometer um crime tão horrível. O homem foi condenado a uma longa pena de prisão, mas as cicatrizes emocionais do sequestro permaneceram na família Johnson e na comunidade de Terra Nova. Emily, apesar de ter sobrevivido, lutou por anos com o trauma do sequestro. Ela passou por várias sessões de terapia e, com o tempo, conseguiu reconstruir sua vida. No entanto, a tranquilidade que antes definia a vida em Terra Nova nunca foi completamente restaurada. O sequestro de Emily Johnson marcou o fim da inocência naquela pequena cidade costeira, lembrando a todos que, mesmo nos lugares mais pacíficos, o mal pode se esconder nas sombras.